Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre repertório sociocultural, tá? Acho muito complicado quando a gente vai pensar em repertório sociocultural, pensando no Enem, porque nós sabemos que repertório sociocultural ele é construído por meio dos livros que você leu, dos filmes que você leu, que você assistiu, perdão, também construído pelas viagens, pelas conversas, pela sua experiência de vida. E nós sabemos que agora, em tempo de isolamento social, vocês têm uma restrição maior de acesso às informações. E na redação do Enem, aí 200 pontos, muitas coisas são valorizadas. E uma coisa que é muito valorizada é o seu repertório sociocultural. Então, esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o repertório sociocultural. Não vou falar para vocês de todos os livros, todas as coisas que vocês poderiam ler, até porque nós não temos tempo e eu não sei se vocês têm recursos para fazer isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho que seriam legais de vocês pensarem aí em ter acesso, em pelo menos fuçar, tá? Primeiro, muita atenção, gente, no professor de sociologia de vocês. É muito ruim quando um aluno apresenta um repertório sociocultural, ele apresenta uma informação de um sociólogo, só que a informação não é daquele sociólogo, ou ele faz confusões, ou ele apresenta informações inverídicas. Então vamos pensar, se o repertório sociocultural ele é construído por meio das leituras, dos filmes, dos livros que você teve acesso, não lembra de um sociólogo? Não usa o sociólogo. Pega aí, vamos pensar, Enem vai falar dos problemas sociais. Normalmente problemas sociais vinculados à saúde, à educação, à política ou a segmentos específicos, como já teve quando foi falar, por exemplo, dos deficientes. Então, são problemas sociais que acometem a nossa sociedade. Então, esses problemas sociais, vocês podem recorrer a informações que o professor de sociologia de vocês trabalhou, ou vocês podem recorrer a outros, a fatos, a exemplos, tá? Fazendo uma relação aí do parte pelo todo, você pega um exemplo de notoriedade, um exemplo de uma situação verídica que tenha sido discutido, vamos pegar aí recentemente, nós podemos pegar o ataque racista, a violência policial dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo pensar no sistema carcerário brasileiro, a quantidade de negros, nós podemos pensar aí e fazer pontos. Além disso, obviamente, existem alguns tópicos que são centrais. Vocês poderiam pensar, por exemplo, agora, o Poço, o filme O Poço. Tá, todo mundo falando do Poço. O filme realmente é um filme muito bom, é uma metáfora muito boa. E é uma metáfora muito boa que pode servir de gancho para sua redação. O Poço pode aparecer numa temática, por exemplo, sobre individualismo, já que ao longo, não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo, não vou dar. Então, o Poço pode aparecer, por exemplo, para discutir o individualismo, mas o Poço também pode aparecer para discutir essa nossa sociedade dividida em hierarquia. E agora, pensando em período de pandemia, nunca essa hierarquia ficou tão marcada. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo, eu penso que estamos todos no mesmo mar, estamos todos na mesma tempestade, só que cada um em uma navegação diferente e automaticamente eu fico pensando no Titanic. Tava todo mundo no mesmo barco? Tava todo mundo no mesmo barco, mas tinha botes de salva-vida para todo mundo. Então nós temos um movimento agora de individualismo, como a crítica ao apoio de R$ 600 às camadas menos favorecidas, que não têm condições de manter a sobrevivência. Nós temos aí a ascensão dos invisíveis, que vocês podem discutir. Ao mesmo tempo, tudo isso pode ser discutido à luz do Poço. Além disso, vamos pensar que nós temos aí discussões que são basilares. Nós podemos pensar, por exemplo, nas discussões do Bauman, tá? O Bauman, que lá da sociedade líquida, gente, o Bauman ele vai falar de que essa sociedade em que nós vivemos, esses tempos, a sociedade moderna líquida, os valores, as questões são extremamente fluidas. Então, hoje não há uma solidificação e, ao mesmo tempo, essa liquidez faz com que as relações também percam o quê? Percam essa força, percam essa consistência. Então, nós podemos pensar aí o individualismo, pensar à luz do Bauman. Um outro
cara que eu tenho gostado muito é o Churran, tá? O Churran, ele vai falar da sociedade, no livro A Sociedade do Cansaço. O Churran vai falar do sujeito de obediência e vai falar do sujeito de desempenho. O que é o homework hoje e o que é esse sujeito de desempenho? É aquele que é seu autogestor, é aquele que é hiperativo. E o Churran vai falar que essa sociedade hiperativa, desse sujeito de desempenho, vai gerar o quê? Vai gerar sujeitos depressivos, vai gerar doença. Então, de repente, se cair um tema vinculado à saúde, o povo que pensa em cursos da saúde, ou de repente, até em função da pandemia, alguma questão aí de o como a lei que instituiu o SUS, a importância do SUS, a falta de investimento nesse sistema, mas também as contribuições desse sistema. E ao mesmo tempo, nós podemos pensar o Churran para as questões de saúde mental. Então, Sociedade do Cansaço também é um livro bem interessante e curto, que vocês poderiam pelo menos ler resenhas, alguma coisa que vocês tivessem tempo dentro da possibilidade de cada um, ok? Não dá pra gente querer engolir o mundo nesse exato momento. Estamos no momento de isolamento social. Isso gera angústia. Tá? Isso está nos gerando muita ansiedade. Então, nos momentos em que vocês conseguem, peguem materiais de qualidade, se discutam, por exemplo, aquele filme, O Cisne Negro. O Cisne Negro, gente, vocês podem pensar o Cisne Negro para o sujeito de desempenho lá do Churran, fazendo essa ponte. Já que uma das coisas que vão ser cobradas de vocês é repertório sociocultural, grau de informatividade. E esse grau de informatividade, esse